Abra sua Bíblia em Isaías 62, verso 1. Sabe, só um pouquinho de retorno desse microfone, por favor. Eu não sei se estou falando alto ou se estou falando baixo. Isso, som, obrigado, valeu. Isaías 62, do 1 ao 7. A pastora Marla já pregou esse texto. Ano passado eu preguei esse texto também, logo em junho do ano passado, quando a gente estava lá embaixo na Cisão Brandão. Foi, acho que a primeira ou a segunda pregação, o sermão que eu trouxe foi de Isaías 62. Isaías 62, verso 1 ao 7. O novo nome de Sião. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em sua terra, e sua terra será casada. Verso 5: assim como um jovem que se casa com sua noiva, e os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija com sua noiva, assim o seu Deus se regozijará por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais os estrangeiros beberão vinho novo pelo qual se fadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo dele comerão e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as suas uvas delas beberão, nos pátios e no meu santuário. Só até aqui, a gente tem um contexto aqui de uma cidade desolada, de uma cidade destruída, totalmente arrasada. Assim como o Brasil está meio assim, né? Destruído, arrasado. A gente planta, mas a gente não come do nosso próprio trigo. A gente planta vinho, mas a gente não come, não bebe do nosso próprio vinho. Não é assim? Se a gente for ver o Brasil, ele está entre os países que poderiam se sustentar sozinhos, entre os poucos, se eu não me engano, são 7 países que poderiam se sustentar totalmente sozinhos, sem depender de nenhum outro. O Brasil está entre eles. Conseguia sobreviver as pessoas. Se tivesse uma grande muralha que fechasse as fronteiras, a gente conseguiria, com a nossa própria estrutura de agricultura e de todas as outras coisas, se sustentar. Ou seja, nós não precisamos de água de fora, nós não precisamos de metal de fora, nós não precisamos de madeira de fora, nós não precisamos de nada de fora. O que a gente compra de fora, a maioria das vezes, o que a gente mesmo vendeu para eles, a gente compra deles. É desse jeito. E não só o Brasil, né? Não quero levar para o lado só da intercessão pela nação, mas falando sobre oração mesmo. Não é só o Brasil que sofre. Jerusalém sofreu e outras nações sofrem porque não tem o Senhor, a justiça dele, não clama a justiça dele com esse coração. Vamos ler de novo versos 6 e 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da sua terra.
existe um fator aqui nessa introdução, nesse foco desses 2 versos, perdão, que fala sobre a questão de oração incansável. Começar a orar não é difícil, pelo menos eu não acho. Continuar orando é difícil, já reparou? Como é chato orar pela mesma coisa? Como é chato permanecer em oração pelo aquele mesmo parente chato, insuportável, que não converte de jeito nenhum? Como é insuportável ficar orando 1, 2, 3, 4 anos para aquela coisa que não acontece? Para as irmãs que são mais velhas, que anseiam e sonham em casar, né? Muitas mulheres estão tranquilas, mas muitas sonham em casar. Para as que sonham em casar, como é difícil clamar a Deus anos após anos e não ver a resposta da oração aparentemente vindo. Como é difícil para uma mãe que tem os filhos nas drogas, ou para uma esposa, ou para um marido que tem alguém em casa alcoólatra, clamar e não ver a mudança. Como que é difícil para alguém ter uma doença que não acaba, que não passa, que não cessa. Difícil não é começar a orar, é continuar. E o segredo, né, já estou dando spoiler do final da pregação, o segredo está aqui, no versos 6 e 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Pastor, mas a Bíblia não fala que o fardo é leve, o jugo é suave. Sim, mas também é uma guerra. A Bíblia também fala que nós estamos em guerra. O Evangelho não é um parque de diversões. O Evangelho, se você não reparou até hoje, comece a reparar que você vai entender que o Evangelho ele tem muitos paradoxos. O paradoxo mais comum do Evangelho, né, lembrando que eles são paradoxos, ideias contrárias, mas que são verdadeiras. Por exemplo, alguém pode ser bonito e feio ao mesmo tempo? Pode, você já viu isso, mas essa pessoa é bonita, mas ela é feia. Às vezes a pessoa é feia, mas ela é bonita, de tão legal que ela é, a gente acha ela bonita. Esses paradoxos, assim, um paradoxo idiota, que eu dei exemplo aqui, mas um paradoxo sério. Por exemplo, nós somos santos, mas a gente peca. Mas como assim? Se santo quer dizer que não peca, como é que eu peco? Porque nós somos separados por Deus, considerados santos por Ele, mesmo não sendo na prática. No dia a dia, a gente tem inclinações pecaminosas. Como alguém que é adotado e agora se torna rico, sendo que ele é pobre. A linhagem dele é pobre, ele não merece nada, foi dado para ele. Então ele ainda é pobre dentro da sua cultura, dentro da sua forma de agir, porque quem fica rico não demora um tempo para acostumar com riqueza. Quem nasceu pobre, é pobre a vida inteira, e ganha na Mega Sena, a mentalidade dele ainda é de pobre. Tanto é que a maioria, se você pesquisar nos vídeos do YouTube aí, ricos que ficaram pobres, você vai descobrir um tanto de rico que ficou miseravelmente pobre de novo. Por quê? Porque a mentalidade ainda é de pobre. Então, paradoxo, eu posso ser rico, mas sendo pobre. E a Bíblia é cheia de paradoxos. Eu sou santo, mas ainda eu luto contra o pecado. Eu sou salvo, mas ainda existe um caminho estreito, ainda existe uma cruz. Então são ideias aparentemente contrárias, mas que não se contradizem. Então a gente tem aqui mais um paradoxo do Evangelho. Quando a gente fala que o Evangelho, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. O Senhor faz isso? Claro que Ele faz. E às vezes durante a guerra. Inclusive o salmista diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Gente, quem tem inimigo e a mesa foi preparada na presença dos inimigos, está no meio de uma luta, no meio de uma guerra. Deus parou a batalha e estendeu a mesa para você se alimentar. Então existe uma guerra. Se nós negligenciarmos que existe uma guerra, a gente vai ser pego de surpresa, vai ter uma mentalidade infantil sobre o Evangelho. Mas se a gente for pego de surpresa, também pensarmos que é só guerra, a gente deixa de viver os momentos de alegria, apesar que a guerra também pode ser alegre, né? A gente deixa de viver os momentos de refrigério e de descanso. A vida no Evangelho é dinâmica. Tem gente que você conversa com a pessoa que dá até desânimo, tudo é batalha, tudo, o tempo todo é batalha. Eu falo, gente, essa vida desse crente é difícil demais. Não tem, a pessoa deve ser uma religião diferente. Porque o Evangelho da Bíblia, o Evangelho, você vive numa batalha, mas não é uma batalha constante, dia 24 horas, ninguém dá conta. Tem momentos de água tranquilas, tem momentos de refrigério. Só que às vezes a gente não repara, porque
o foco está tanto só na guerra, 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 guerra. Assim como também tem gente que só espera momentos de águas tranquilas e o dia que vem uma guerra frustra, pirraça, esperneia, acha ruim com Deus e sai da presença de Deus ou sai da igreja e fala: está muito difícil, eu não posso suportar. Mas porque são perspectivas erradas, né? E aí Jerusalém desolada, destruída, Deus faz uma promessa para ela aqui, né? Através do profeta Isaías, uma profecia. Ele fala: você não mais será chamada de desamparada. Ele faz uma alegoria, porque nesse contexto uma mulher desamparada era algo muito ruim. Então ele fala que ele será uma mulher casada, ou seja, uma mulher protegida, uma mulher segura. Casamento, até hoje na nossa cultura, o casamento simboliza para a mulher muita segurança, né? Não é uma das coisas que a mulher se atrai, né? Pela segurança que o marido passa para ela. Mas nessa cultura especificamente, mais ainda, onde a mulher não era valorizada. Então, por isso que faz tanto sentido pensar que Deus faz uma comparação: te digo, nunca mais te chamarão desamparada, ou seja, uma mulher solta, sozinha, jogada aí. Até mesmo um contexto pejorativo dessa fala. Aí ele fala: Efizibá e Beulá, ou seja, você será agora comprometida, casada, e minha delícia, ou seja, eu vou ter prazer em você. E aí ele continua com a alegoria, né, falando que como um jovem que casa com uma donzela, como uma mulher jovem, como um jovem que casa apaixonado, assim ele também se alegrará. Ele também se alegrará de quem? Do povo dele, quando estiver de volta, né? E aí ele faz outras promessas que esse povo não mais será destruído. Porque quem conhece a história de Jerusalém, quem não conhece a história de Israel, gente, estude a história de Israel. Existem livros especificamente do Antigo Testamento, de história do Antigo Testamento e teologia do Antigo Testamento, mas existem livros específicos de história de Israel, que é um recorte dentro dessa, é uma fatia dentro desse grande bolo que é o Antigo Testamento, onde vai falar especificamente desde a saída do Egito, do povo hebreu, até o povo se tornar, né, o Jerusalém ali e tal. E nessa história de Jerusalém, de Israel, desse povo todo, reino norte, sul, é uma confusão, é igual uma novela. Briga, volta, trai Deus, volta com Deus, trai Deus, volta com Deus, Deus perdoa, Deus castiga para eles acordar. Aí Deus pune, leva eles ao deserto, humilha eles percebem que precisa de Deus, sem Deus não dá para viver, volta, se arrepende, o Senhor abre os braços abertos, recebe de volta, aí depois eles fazem tudo de novo, Deus deixa com que eles sejam penalizados novamente para que eles percebam o seu erro, aí eles se arrependem e voltam para Deus, e aí Deus deixa de novo, e aí vai. Acontece várias vezes nessa novela. Qualquer coincidência é mera coincidência, né? Com a vida de muita gente. Mas aqui Deus fecha, né? E fala: olha, nunca mais vocês vão passar esse tipo de situação. Nunca mais o trigo de vocês vai servir para o outro. Nunca mais vocês vão plantar e não vão colher. Nunca mais vocês vão ter e não vai ser seus. A gente vê anteriormente, em outros textos, outras profecias de outros profetas na Bíblia, que Deus fala: olha, vocês plantarão e não comerão, vocês farão todo o seu trabalho e não vão colher dele. Era um castigo de Deus sobre o povo. Mas agora Deus chama eles de minha delícia, comparando uma jovem com um jovem apaixonado, como Deus se sente ao redor deles. E tem gente que ainda fala: nosso Deus do Antigo Testamento parecia ser tão diferente do Novo, um Deus mau, um Deus vilão. Era o povo que era mau e vilão, o povo que não tinha uma consciência de quem Deus era. Deus estava se revelando, Deus estava se construindo, né, quem Ele era. Uma cultura onde tinha várias figuras imaginárias de deuses, Deus tem que se revelar como um novo Deus, ou uma nova entidade, porque para eles era só mais um Deus. Inclusive Deus nem fala eu sou Deus, né? Ele fala eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal, mas ele fala, nem é Deus que chama Deus, Deus tem um nome, né? YHWH. Aí quando Moisés fala, o que eu vou falar? Ele fala que eu sou. Por quê? Porque o resto não é. Fica esse nome Deus, que é um título, né, que a gente deu, mas o ser de Deus é totalmente diferente de qualquer outro Deus, mesmo que não existe outro Deus.
Foi igual a Dilma aqui, né? Fazendo um trocadilho falado que ninguém vai entender. Então nós sabemos que diante da história, tanto bíblica, né, como a história pós-bíblica, que todos os avivamentos foram iniciados através de arrependimento, de oração, gemido, e as promessas de Deus vêm, e Deus cumpre aquilo que Ele falou, e todas essas coisas começam a acontecer. Avivamento nada mais, nada menos é de tornar vivo o que estava morrendo. E esse avivamento, hoje, a gente fala menos de avivamento, e quando fala numa perspectiva, às vezes, meio de empolgação. Fala, nossa, nós estamos precisando avivar essa igreja. Está certo que a palavra avivar significa dar uma levantada mesmo, tem um contexto. Mas quando a gente fala de, eu quero um avivamento sobre a igreja, um avivamento sobre a igreja não é a igreja que bate palma, que pula, que dança no louvor, que faz o chão tremer. Tem gente que fala assim, nossa, Lagoinha na década de 2000, no ano 2000 e pouco, era avivada, tremia, até a igreja tremia, que pulava as pessoas. Eu estava nessa época, era realmente. Mas mais do que uma empolgação, porque a empolgação era fruto de um avivamento interno. Mais do que uma igreja cheia de gente, fala, nossa, essa igreja está, ó, avivamento chegando, ó, um monte de gente vindo. Isso não é, isso é crescimento. Uma igreja animada é uma igreja viva, mas não quer dizer que ela foi avivada. Uma igreja cheia é uma igreja cheia, está crescendo, mas não quer dizer que ela tem avivamento nela. O avivamento, ele perpassa o arrependimento, ele perpassa a conscientização de que a gente não é, de que Deus é, perpassa punição, correção de Deus, para que a gente aprenda. E aí quando a gente sofre todas essas situações, e a gente percebe que nós precisamos ser humilhados, né? Tem gente que às vezes me questionava nos discipulados, pastor, não, mas Deus parecia mal nesse Antigo Testamento, quando Deus fala, eu levei vocês para o deserto para humilhar vocês, para, nossa, Deus tem prazer em me humilhar. Eu falo, não, você precisa, eu preciso ser humilhado, porque a gente é orgulhoso. Semana passada, quem não estava presente, assiste pelo YouTube, quem não viu em casa, assiste aí pelo YouTube o sermão que o Rodrigo pregou. Orgulho é um perigo. Então quem precisa de ser humilhado somos nós. Não é porque Deus gosta de humilhar os outros, não. Deus precisa nos humilhar para que a gente reconheça que a gente não é. Você já viu que os dias que a gente está vivendo maior fragilidade emocional, quando você está meio deprimido, ou quando você está percebendo alguma coisa sobre você, ou quando você se frustra com você mesmo, você se volta mais para Deus? Pelo menos assim, no geral, tem gente que fica revoltado contra Deus, mas no geral, um crente, ele tende a buscar mais Deus nos momentos difíceis. Por quê? Não é porque a gente é sem vergonha e gosta de buscar Deus mais porque está precisando, não. É porque a gente toma consciência de que a gente é menos do que a gente achava que a gente era. E agora faz mais ainda sentido buscar Deus com mais intensidade, porque eu reconheço que eu sou um nada. É nessas horas que Deus permite com que nós sejamos humilhados, para que a gente seja restaurado, porque nós só conseguimos nos achegar diante de Deus com a atitude correta, de joelhos, prostrados, como o filho pródigo, que ajoelhou antes do pai chegar nele, que o pai que foi lá. A gente só consegue ter essa atitude, quebrantado de coração, que Davi diz que o pai não vai rejeitar, que Deus não rejeita um quebrantado e contrito. Sabe o que é quebrantado? É quebrado. Contrito é moído, é esmigalhado. Deus não rejeita esse tipo de coração, mas para que nosso coração não seja rejeitado, ele tem que estar nesse estado. E alguém que está com um coração muito altivo precisa ser humilhado. Então Deus faz isso por amor de nós. Então nós precisamos passar por essa humilhação, passar por esse período de reconhecer que Deus é. Quem promove isso em nós é o próprio Espírito Santo. Todo avivamento é o Espírito Santo que promove um mover, um reboliço, onde a igreja reconhece a importância de Deus e os seus pecados, e a gente começa a orar. E falando de avivamento, não é o tema, mas falando de avivamento, existem avivamentos. Avivamento não é só numa nação, num povo, numa cultura, numa igreja. Avivamento, ele tem várias formas de acontecer. Inclusive pode acontecer um avivamento na sua própria vida, na sua vida individual, pessoal. Deus pode avivar o seu coração quando você está precisando de avivamento.
Deus pode avivar a igreja, Deus pode avivar o bairro, Deus pode mandar um avivamento para Lagoinha, Deus pode mandar um avivamento para Belo Horizonte, Deus pode mandar um avivamento para o Brasil, Deus pode mandar um avivamento para o mundo, mas o primeiro lugar que o avivamento sempre tem que começar é no nosso próprio coração. Porque ainda que Deus venha, avive a igreja aqui, Lagoinha ou outro, é o que a gente ora, né? Senhor, vem, aviva-nos. Nós não queremos ver uma igreja cheia de gente só não, nós queremos ver uma igreja cheia de gente que te conhece agora, gente que precisa te conhecer, gente que estava morta. Mas para esse avivamento começar no coletivo, assim, ele tem que ter um início lá no privado, na porta fechada. Então por isso que começar com oração é importante, principalmente quando a gente fala de fechar a porta, a gente está sozinho com Deus. E é aí que Satanás luta, é aí que Satanás milita contra nós. Gente, orar às vezes é cansativo. Por quê? Porque orar é uma demanda física. Às vezes eu brinco com a Brenda e falo, não, Brenda, tem hora que eu acho orar tão cansativo, a Brenda, misericórdia, irmão. Eu falo, irmão, você é fácil, para você é fácil, para mim não é não. Eu sou hiperativo, para me ler as coisas eu tenho que ler, eu não leio, eu só ouço. Um audiobook ou negócio que eu não consigo ler. Se eu ler, eu penso na morte da bezerra. Eu sou hiperativo, eu não dou conta. Para mim, ler assim, coisa que é de papel obrigatório, eu vou lendo assim, ó, em pé, andando, para me concentrar. Para mim orar, eu vou orando em pé no quarto, igual um desorientado, assim, de um lado para o outro. Eu oro. Se eu orar de joelho, já era, eu penso em outra coisa. Né? Se eu orar de olho fechado, então, eu penso, distrai. Porque tem a ver com temperamento, tem a ver com as debilidades, né? Tem a ver com o nível de dificuldade, de concentração. Porque orar exige concentração. Porque se você ora e não lembra nem que você orou, nem Deus vai responder uma oração dessa. Se você ora e não lembra, não tem nem... Sabe aquela oração automática, que você ora todo dia, mas que você não faz questão dessa oração? Oração tem que ser algo assim, planejado. Eu oro com propósito, de propósito, não é só para lançar palavras. Eu não oro porque eu tenho que orar meia hora para parecer que eu oro mais, aí eu enrolo para demorar mais. Não, eu oro com todas as minhas palavras focadas naquilo que tem que ser dito. Oro segundo a palavra. Eu oro porque eu entendo que Deus está me ouvindo, então eu falo com qualidade com Ele. Ah não, pastor, eu gosto de orar assim, eu gosto de orar dirigindo, lavando a banheiro. Amém, ora também assim. Mas essa oração não pode substituir a oração de porta fechada. Pastor, mas eu sou igual a você, agitado. Então faz igual eu, ora em pé, ora andando. Mas ora com qualidade. Uma coisa é um casal que mora junto e trabalha junto o dia inteiro. Eles podem conversar o dia inteiro sobre vários assuntos sobre o trabalho, mas eles precisam parar para ter um momento de conversas íntimas e pessoais. Eles têm que parar para ter uma intimidade do casamento, porque senão o trabalho vai tomar conta. E nós não queremos ser funcionários de Deus, nós queremos ser amigos, família, filhos, não é isso? Então eu me relaciono com Deus, eu falo com Ele, conto para Ele, falo, Senhor, Pai do céu, tem uma situação assim na igreja, está acontecendo tal negócio assim, Senhor, a Dani está precisando de tal coisa, ela falou, oh Deus do céu, a Marla está passando tal situação. Um pai, um filho, conversando com o pai, intercedendo. Mas tem hora que eu estou ali como funcionário, entre aspas, né? Que eu estou orando, Senhor, aviva a sua igreja, levanta o trabalhador para a seara, Pai, tem misericórdia do louvor, levanta, nós estamos precisando de guitarrista, baterista, baixista, que um microfone novo, né? Apresente diante de Deus, mas aí não é minha intimidade com Ele, isso é uma conversa de quem trabalha junto. Eu trabalho para o Senhor, esse aqui é o meu trabalho, trabalhar para o Senhor. Mas tem momentos que eu preciso falar de mim com Ele, e não é só no momento que o tempo estiver ruim, não. Tem hora que eu preciso conversar de mim, falar da minha família, da minha casa, dos meus sonhos, dos meus planos, das minhas renúncias, das minhas dores, que eu tenho que apresentar para Ele as áreas que eu preciso morrer, que eu preciso arrepender, que eu preciso de conserto. E esses momentos não podem ser substituídos por essas oraçõezinhas assim. Você imagina você que é humano, aí alguém pisa na bola com você e de repente a pessoa fala, oh, vou ali na padaria, vamos, aí você vai andando, aí o Emanuel e a Karina, recém-casados, né, tem muito atrito no começo do casamento, dizem. Aí o Emanuel, né, pisou na bola com a Karina, por quê? O Emanuel, porque a Karina nunca vai fazer isso, porque ela é uma lady, brincadeira, ela é um ser humano, né? Aí a Karina está ali com o Emanuel, e aí a Karina pisou na bola com o Emanuel, e de repente ela fala, não, vamos ali comprar um pão, e no meio da rua comprando pão, ela fala assim, você me desculpa, tá, aquela hora que eu fiz, ué, mas foi uma coisa séria, machucou ele, não era assim, você me desculpa, no meio da padaria, da rua, do asfalto, do cimento, correndo, atravessando a rua, não.
ela tem que parar com ele e falar, olha, vamos conversar? Aquela hora eu falei isso, isso e isso. Isso, você tem que apontar, tem que dar nome, tem que ter qualidade. É coisa privada. Então ela vai ter que parar com ele, vai ter que ter um momento de intimidade. Ele não vai resolver isso na frente de todo mundo. Não vai chegar na mesa com todo mundo na família e falar, gente, aqui ó, você me desculpa, tá? Ninguém está entendendo, isso é coisa de conversar no secreto. Então nós precisamos também não esquecer isso, não substituir uma coisa pela outra. Eu sei que parece tão ridículo e tão óbvio que eu estou falando, às vezes eu falo, gente, eu sei que vocês são crentes, que vocês oram, mas eu tenho que falar isso porque muita gente se sabota dessa forma, é uma estratégia de Satanás, de falar assim, não, eu oro, eu vou andando e vou orando, vou fazendo e vou orando. Cuidado, isso é muito bom, mas isso não é intimidade necessariamente. A gente fala, não, intimidade é conversar a qualquer hora, claro, mas existem conversas sérias, tem contexto, tem hora para tudo. Então não deixe com que sua vida devocional seja sufocada por conta de uma correria, uma conversa com Deus informal ali, tal. Você gostaria de conversar só informal com as pessoas? Você gostaria de conversar com a sua namorada, com a sua esposa, só no telefone? Então cuidado, porque às vezes a gente faz isso com Deus, a gente não quer parar para ter intimidade, porque isso revela que a gente acha chato. E se a gente acha chato, porque a gente não ama, igual a gente fala que ama, ou pensa que ama. Então, como diz um videozinho da menininha no YouTube, mentira, a gente não ama, a gente pensa que ama, a gente gosta de falar muita coisa, né? Mas o Senhor está atento ao coração. Então, mais do que eu faço, fala mais do que o que eu falo, né? Voltando para o avivamento aqui, o Senhor tem um avivamento para nós, um avivamento que perpassa a oração. Sempre vai começar com a oração. Pastor, você não falou que Deus pode humilhar, pode trazer arrependimento, mas isso tudo vem por meio de oração, porque não tem outra forma de você falar com Deus se não for pela oração. Então, a vida de oração vai te proporcionar, vai propiciar situações onde você vai estar com Deus. E quanto mais perto você estiver de alguém, mais assuntos íntimos vão acontecer. Então, eu tenho amizade com todo mundo que chega perto. Mas alguns que vão mais perto, que estão mais íntimos, que a gente sai mais, eu vou conversar mais coisas pessoais. Por quê? Porque é inevitável. Todo mundo que está perto demais vai me ver como eu sou e eu vou expor alguma situação que está acontecendo. Porque assim funciona o relacionamento humano. E quando a gente se relaciona com Deus da mesma forma, por causa da nossa natureza humana, nós precisamos de estar propiciando momentos de estar a sós com Deus, para que a gente fale com Ele mais coisas. E também para que a gente ouça Ele, por meio da palavra, lendo a palavra mais vezes. Quanto mais eu ler a palavra, mais eu vou conhecer e mais eu vou ouvir de Deus. Quanto mais eu falar com Deus, de orar e estar a sós com Deus, mais Deus vai saber do que está acontecendo no meu coração, no sentido de, Ele já sabe de tudo, mas no sentido de mais eu vou me relacionar e me abrir com Ele. Deu para entender? Não é claro? Não é óbvio? Eu sei que tipo, eu estou falando uma coisa assim, mega simples. Mas é esse simples que a gente erra. É nesse pequenininho que a gente erra. Porque um crente que vive uma vida de oração, ele não vive uma vida de pecado. É difícil as duas coisas coexistir por muito tempo. Não estou dizendo que você não vai pecar nunca mais. Estou dizendo que você vai pecar e vai arrepender. Porque não vai ter como você ficar mantendo o pecado muito tempo. Se toda vez que você ora, você conversa com Deus, aí vai chegar uma hora e falar, não, mas eu já pedi perdão umas 10 vezes por isso, eu preciso de ajuda. Então você sempre vai ter outros entendimentos. Então não tem como um crente ter ódio de alguém, ter mágoa de alguém, ter rancor de alguém se ele ora. Porque toda vez que ele orar e colocar para fora aquilo ali, aquele sentimento, ele vai ser confrontado, uma hora ou outra vai ter que resolver. Ou Deus vai curar, ou ele vai ver que está doente, vai ter que ser tratado, alguma coisa vai acontecer. Não tem como um crente manter um sentimento durante muitos anos se ele ora todos os anos sobre ele. Alguma coisa tem que acontecer, a não ser que seja um crente daquele bem acomodado, que ora, mas nem ele acredita no que ele está orando, ou que não espera a resposta, ou que não busca a resposta. Tem uma linha do catolicismo, porque no catolicismo de igreja normal, assim, que a gente já conviveu, parece todos os mesmos catolicismo, né? A não ser o carismático faz diferente. Mas dentro dos monastérios, da teologia do catolicismo, tem vertentes diferentes uma da outra. Os beneditinos, franciscanos, jesuítas, cada um tem uma ênfase de credo. Além do credo geral, tem as especificações, como se fosse assim, um assembleano e um batista, um presbiteriano e um batista. Tem um credo parecido, mas tem algumas coisas diferentes. Uns andam descalço, uns são mega teólogos,
são estudiosos, doutores. Todos os jesuítas, por exemplo, são estudiosos, doutores e tal. Os franciscanos são descalços, voto de pobreza e tal. Por que eu estou falando isso? Não lembro, vou lembrar agora. Eu vou olhar para fora. Lembrei. Existe dessas crenças, de valores, de um desses públicos, que eu não me lembro mais se é franciscano e tal, mas que eles tinham como prática devocional, o primeiro momento deles do dia de devoção era feito primeiro em oração, eles oravam, e a mesma quantidade de oração falada tinha que ser feita em silêncio para ouvir Deus, de contemplação. Então, se eles orassem meia hora, era meia hora de joelho parado também, esperando ouvir do Senhor a resposta, meditando na palavra. Eu acho isso muito legal, salva as especificações diferentes da nossa fé. A gente também pode fazer isso, sabe? Ora, depois vai para a palavra e lê a palavra, mesmo que Deus não responda, e a mesma coisa que você está ouvindo, as respostas estão ali. Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco no nosso coração, nos lembra textos bíblicos. Já aconteceu comigo de Deus falar comigo assim, texto tal, tal, tal. E eu sou péssimo de memória, eu não lembro de referência quase nenhuma de cor. Eu lembro do texto, se você começar a citar, mas onde que ele está, só aqueles que são bem batidos mesmo. E aí Deus falou comigo, vamos supor, vou chutar aqui, Mateus 28, eu fui lá, abri, estava escrito exatamente o que eu tinha orado, então o Senhor responde. Segunda Crônicas, abre aí a sua Bíblia, Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Promessa do Senhor que a gente recita em todos os congressos da igreja, tudo quanto é coisa de intercessão, de oração, esse texto já está tatuado na nossa memória. Porém, às vezes a gente esquece que isso é uma promessa, e como eu disse, começar a orar não é difícil, continuar que é difícil. Sabe quantas pessoas, se a gente for fazer uma pesquisa aqui anônima, a gente vai perceber que tipo 10% das pessoas seguiram com os alvos no começo do ano. A maioria não guarda nem um papelzinho, já perdeu, não sabe nem onde que está. É normal, não é bonito, não é aceitável, mas é normal. Porque nós, seres humanos, somos desfocados, nós precisamos assim, de disciplina mesmo. Por isso que é interessante estar em célula, estar em comunhão, porque vai ter alguém ali sempre trazendo aquela palavra. E aí, gente, os alvos, vão acompanhar os alvos? Eu preguei meus alvos no meu mural assim, né? E eu oro com eles, eu olho para eles, eu lembro, eu falo, meu Deus. Esse ano o alvo de emagrecer ficou para trás de novo, eu emagreci e engordei de novo 2 anos seguidos, que eu cumpro meu alvo e eu retrocedo, vai ser muito difícil. Jejuar, né, que é outra prática que a gente deve ter. A Bíblia fala que o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando a gente dedica, né, agora esses 100 dias que nós estamos, e agora faltando poucos dias, se você quiser intensificar seu jejum ainda mais, sabe? Eu particularmente não gosto do aspecto só sacrificial do jejum. O aspecto principal do jejum não é a abstinência necessariamente, mas o que você vai fazer com a abstinência, que é substituir por alimento espiritual. Ou seja, se você deixa de se alimentar e não alimenta espiritualmente, você está fazendo só um ascetismo, uma disciplina de autoflagelação. Pega um chicote, só isso. O máximo que vai causar de benefício é o jejum. O jejum é bom para a saúde, pronto. Mas o mortificar a carne sem alimentar o espírito, fica eles por eles. Você fica só com a carne no mesmo nível. Então a gente precisa de tirar um tempo para orar mais, para buscar mais, para jejuar mais. E falar de oração dá até vergonha tem hora. A gente marca uma reunião se marcar uma confraternização, vamos fazer um caldo, lota, vamos marcar uma oração, vem 3. E só as irmãs mais velhas que vêm, e só as irmãs mais velhas, geralmente essas são solteiras. Porque parece que quem é casado também não tem muito tempo para fazer as coisas de Deus, não, porque orar dá trabalho. Gente, vai orar. É importante. Enfim, críticas à parte dessa questão de oração, eu sei que cada pessoa tem suas demandas, gente, mas orar, qualquer igreja, qualquer vigília, vai em qualquer vigília, para você ver se não é o culto mais vazio da igreja. Vai na busca de oração, é o culto mais vazio da igreja. E não é por causa do horário, não, pode ser no horário tradicional.
Se eu falar assim, gente, vamos colocar aqui 15 minutos antes para a gente orar, antes do culto, aí não adianta. Se eu falar assim, vamos tirar 10 minutos de oração dentro do culto, não adianta. Tem gente que chega para mim e reclama, fala assim, pastor, nossa, você orou 10 minutos esse culto? Você acredita? A pessoa fala, não, pastor, você orou 10 minutos durante o culto. Não, mas aí por isso que atrasa. Aí eu pensei, gente, eu até ignoro as tendências, que eu falo, não acredito que a pessoa está reclamando de eu ter orado. Era para me orar meia hora, tirar umas 2 músicas e orar meia hora, porque parece que a coisa que é gostosa, a música, tomou lugar até da oração, porque antes a oração era parte do culto. Até quando eu era criança, frequentava a Casa da Bênção, lá em Cana Verde, no interior de Minas, minha mãe orava, o povo ia lá, orava, porque eu até dormia nos bancos, fazia até xixi no banco da igreja, banco de madeira, eu mijava assim que escorria, nos bancos da igreja que eu era criança, tanto que o povo demorava para orar. Eu falava, gente, o que esse povo tanto que ora, não acaba nunca os assuntos com Deus. Mas tinha poder, tinha milagre, tinha vida, tinha cura. Porque é de graça, mas quem paga um preço tem mais. Isso aí é inegável. Eu sou um dos primeiros defensores que é de graça, que não é troca com Deus. Mas uma irmã do coque que ora, que jejua, Deus fala que essa mulher é muito mais que fala com a gente. Pode falar o que for, pode falar, não, mas é dom de Deus. Não é, gente, é busca. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra na Bíblia. Quem bate, a porta abre. Jesus fala em Mateus 5,6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Elias, ele sobe o Monte Carmelo, né, e as torrentes, ele subiu e as torrentes desceram. Lá em 1 Reis 18:44, Elias manda, através da oração ali, e a chuva vem. A gente tem aqui algumas características sobre a nossa oração, e a oração que de fato causa efeito, uma oração que de fato traz restauração, traz vida. A primeira coisa, aqui são dicas, tá? Porque não existe um beabá ali, mas segundo a Bíblia, a gente vê a primeira coisa, como eu falei no verso 6 e 7, eles não eram para eles descansar, não eram para eles parar. Então a primeira coisa, a primeira característica, orar com intensidade, orar com constância, orar com assiduidade, né? Orar com expectativa também. Até no verso 7 ele fala, e não lhes conceda o descanso, ou seja, não para, não desanima, não descansa, até que estabeleça Jerusalém e faça louvor de sua terra. Ou seja, até que. Tem um até que. Tem momentos de oração normais, tem momentos de oração de intensidade, de alta performance. A gente vive uma vida de treinamento do Evangelho, você vem na igreja, você vem no culto, você vai na vigília, mas tem lutas que você vai travar, que você tem que orar intensamente. Até quando? Até que aconteça. Aqui teve um até aqui. Na nossa vida tem um até aqui. Eu quero meu filho converta. Ore até que ele se converta. Nessa parte você não vai descansar. Até que. Não descansar, gente, é não baixar a guarda. Não descansar é não deixar para lá. Não desistir no meio do caminho. Você já viu esse testemunho dessas mulheres que falam assim? Tem um pastor que é do Céu Azul, que era do Céu Azul, da Lagoinha do Céu Azul, chama Cláudio Barbosa. Eu lembro que ele me contava que ele era roqueiro, acreditava em OVNI, ia nessa seita de negócio de OVNI. E a mãe dele era a senhorinha do coque, pequenininha, Bleia. Ela orou por ele 35 anos. Ele falou que ele chegava em casa, chapadão, e ela estava lá de joelho, chorando, orando por ele. Ele falou que ele cansou de ver isso ao longo dos 35 anos. Cansou. Gente, hoje em dia, 35 anos, eu já desisti da hora. 2 anos, um ano orando, eu já fico raro, já cansei. Não deve ser da vontade de Deus, não. Não é assim? E a parte do insistir, bater, importunar o juiz, a viúva, o amigo e o pão, bate na casa dele até que ele te dá o pão. A gente não quer insistir porque cansa, aí a gente prefere falar assim, seja feita a tua vontade. Mas a vontade de Deus é essa, insista. A vontade dele é essa, né? Ele não mandou insistir, então é a vontade dele. Ele não falou, olha, ore até que.
até que estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da terra. Ou seja, até que o Senhor mude o coração endurecido do seu marido, até que o Senhor envie o seu marido ou sua esposa, até que o Senhor realize tal sonho, tal situação, até esse dia você ora. Ah, pastor, mas se Deus não for da vontade dele, gente, não se preocupe. Quem está perto de Deus em oração nunca vai perder o rumo. Você perde o rumo quando você está longe, perto você não perde. Porque se você estiver orando fora da vontade de Deus, Deus te realinha. Aquela oração que você ora pedindo a Deus uma coisa, pedindo a Deus uma coisa, pedindo a Deus uma coisa, e de repente Deus te dá outra. Quando a gente estava aqui na transição de Horto Santa Teresa, quando a gente foi fazer a plantação da igreja, eu queria plantar a igreja lá na região de Venda Nova, na Pedro I, bem lá perto de onde é o Parque Lagoa do Nado. Estava tudo assim, quase encaminhado, tinha feito projeto arquitetônico, projeto de apresentação para o pastor Richard, tudo, e ele olhou e disse, não sei não consegui. Tem isso aqui perto e tal. Aí depois, o empecilho era que tinha igreja perto. Mas aqui, o Horto Santa Teresa tinha igreja de 1 quilômetro, e não era empecilho. E eu vi que Deus não queria. E aí a gente orava de novo. E aí quando Deus falou que ia ser aqui, e veio promessa, tem profecia, falsa profecia também, gente querendo agradar, gente querendo... Mas vem tudo, né? Mas aí veio uma promessa de Deus. Deus tinha falado comigo através de uma pessoa, chegou para mim, bem discreto, falou, olha, até o meio do ano, o Senhor vai... Você vê essa palavra do sem ovelhas? Eu falei, conheço. Aí ela, o Senhor falou que até o meio do ano você vai ter 100 ovelhas. Aí eu falei assim, eu pensei, e? O que eu estou caçando? Nunca visei 100 ovelhas. Quem eu quero 100 ovelhas? Qual que é a lógica disso? Nem tem a ver com a parábola é 99. Né? E aí, quando juntou, né, na contagem de membros, quando tinha 100 ovelhas, aí na hora eu lembrei. Umas coisinhas assim que o Senhor falou, que veio trazendo, nosso coração era lá. Nosso coração era a praça, era aquele povo. De repente, quando Deus falou que ia mudar algumas coisas, a gente estava orando, e nada, a gente, todas as portas fechadas, a gente orando, ia no imóvel, o imóvel fechava a porta. Todos os imóveis foram alugados depois que a gente foi para cá, sabia? Todos os imóveis todos os que a gente não conseguia alugar e que ninguém alugava, foram alugados. Era impressionante. O dia que a gente fechou aqui a decisão, todos os imóveis começaram a ser alugados. Até os que estavam embargados, que estavam travados, que estavam com problema de justiça, todos. E a gente via que Deus não queria. Então Deus foi transformando uma inclinação no nosso coração. E o dia que o pastor falou, Deus já tinha falado e a gente já estava em paz. Então, não quer dizer que vai ser mil maravilhas as direções de Deus. A gente vai ter luta, vai ter situações. Mas o que eu estou querendo dar de exemplo é que até quando a gente está com a motivação fixa no que a gente acha que é melhor, Deus direciona, Deus muda a rota do nosso coração. Então estar na presença de Deus a sós com Ele nunca vai ser tempo perdido. Nunca. Tem hora que você ajoelha com raiva do irmão, querendo matar ele. Aí você ora, Senhor, tem misericórdia. Puxa a orelha da pastora Marla, aquela chata, fez isso comigo. Aí a hora que você levanta do joelho, Deus já te mostra na palavra que você tem que amar, respeitar. Aí eu sei que pede perdão, eu sei que está errado agora. Então nunca que você vai desalinhado para Deus e permanece desalinhado. Nunca que você vai em pecado para a presença de Deus e permanece em pecado. Não é de um dia para o outro as coisas, mas as coisas vão acontecer quando estiver na presença de Deus. E isso é o avivamento. Amém? Tem um escritor famoso, né, um teólogo famoso que chama Jonathan Edwards. Gente, ele é legal demais. Eu já até falei dele aqui algumas vezes. Pesquise depois sobre Jonathan Edwards. É um cara fantástico. Ele era tão radical, que a gente assusta. Ele era até meio biruta, de tão radical. Sofria com depressão, então ele lutava contra essas crises emocionais, e ainda assim ele criava as disciplinas que ele tinha que seguir certinho para ele se tornar um melhor cristão. Não era legalista, ele sabia que isso não era para salvação, mas ele queria ser melhor. E Deus abençoou a família dele por tantas gerações que nessas pesquisas de genealogia, até hoje a geração da família dele é toda influente nas cidades de onde eles ramificaram. Super interessante. E aí a gente se lembra que o Senhor
né, tem bênção para até 1000 gerações da nossa família. E tem gente que gosta de falar das 4 gerações de maldição. Você tem 1000 de bênção, que são 4 em vista de 1000, né? Então a oração ela deve ser uma oração constante, mas também deve ser uma oração com expectativa de alguma coisa acontecer, até que aconteça. Eu tenho expectativa de que aconteça. Meu irmão, se você ora sem expectativa nenhuma, sua oração é só uma ladainha, é só uma frase jogada no ar. Se não tem expectativa de Deus fazer algo com essa oração, é tipo só jogar vento, só soltar a palavra. Aí nesse quesito eu prefiro orar pouco com qualidade do que muito com falta de qualidade. Apesar de que passar muito tempo com Deus sempre é bom. Mas quando você ora com expectativa, não tem nada que eu oro para Deus que eu não me lembro. Eu posso até esquecer, mas eu vou me lembrar quando acontecer, porque eu sempre planejo o que eu estou orando. Eu tento orar o máximo consciente do que eu estou falando possível. Porque se a gente ora sem expectativa, como é que você não tem expectativa, como é que você tem fé? Como é que você coloca fé numa coisa que você nem está nem aí? Então, orar com expectativa, mas também nós devemos orar com insistência e também devemos orar fundamentado nas promessas de Deus. Deus falou, olha, verso 6 aqui: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e de noite. Vocês que clamam pelo Senhor não se entregam ao repouso. Ele falou para eles não se entregarem ao repouso, mas antes de falar qual que era a minha parte, a sua parte, ele falou para eles: eu coloquei sentinelas, eu coloquei vigilantes que não vão dormir. Então Deus tem promessa, Deus fala que Ele vai à frente, que Ele não deixa situações que a gente não pode suportar, e parará, tem milhares de promessas. Todas essas promessas que Ele tem, nós podemos orar em cima dessas promessas e fazer a nossa parte, porque elas vão se cumprir. Toda promessa ela tem um se, um porém. Se me buscares, se orares, se fizer tudo que no livro está escrito, né, Josué vai falar, se fizer tudo, medita nesse livro dia e noite, tenha cuidado para fazer tudo quanto ali está escrito, então seu caminho vai prosperar e tudo que você fizer vai dar certo. Tudo. Você não vai precisar ficar correndo para lá e para cá igual uma barata tonta, tentando crescer, tentando fazer. Você medita de dia e de noite no livro da lei, toma cuidado para fazer tudo quanto Deus está mandando, que vai dar certo. É tipo inevitável, é consequência. Amém? Lembre que Deus, Ele gosta de ser lembrado. Quando Ele fala assim, que eu me lembrarei das minhas promessas. E quando Ele fala, lembra, Senhor. E quando Deus mesmo manda lembrá-lo, não é porque Deus esqueceu, ou porque nós esquecemos, ou porque, sei lá, é uma figura de linguagem no sentido de uma cobrança autorizada pelo próprio Deus, tipo, olha, me lembra. Mas Deus não esqueceu, então por que Ele pede para me lembrar? É porque nós precisamos de lembrar para criar fé. É nós que precisamos lembrar a promessa, e a gente lembra Ele da promessa para que nós continuemos nos motivando dessa promessa, com expectativa, com entusiasmo, com obediência, entendeu? É algo que Deus faz por amor de nós. Ele pede para nós lembrarmos, mas é porque nós precisamos de lembrá-lo. É estranho, mas é isso aí. Nós precisamos lembrar. Se apegue nessas promessas, sempre segundo a vontade de Deus. Para quê? Para também não ser infantil, né, gente? Porque tem gente que tem umas expectativas muito infantil. Tem gente que ora e pede a Deus umas coisas assim, que é óbvio que não vai dar. Não dá, está errado. Chegar para mim e falar, olha, conheci o amor da minha vida. É crente? Não, mentira. Não é amor da sua vida, porque Deus não vai te dar isso. Olha, eu vou jogar na Mega Sena, eu vou bombar, vou jogar na Mega Sena e o Senhor vai me prosperar. Mentira. Porque o Senhor não gosta desse tipo de jogo, porque é abuso do pobre. É injusto, segundo as leis de Deus, moralmente falando. Então, a gente quer dar uma forçadinha para a vontade de Deus acontecendo, não é assim. Obediência gera bênçãos, obediência gera maldição.
Pronto, acabou. A gente que às vezes sofre muitas coisas porque a gente quer, a gente tem expectativas. E às vezes a gente força, eu já forcei tanta barra para segurar as coisas que eu queria. Sabe aquele ditado popular que solta a corda que dói menos a mão? Tem hora que a gente quer segurar as coisas, a gente faz força para encaixar dentro do plano de Deus, na marra. A gente soca para caber no quadrado, mas não vai caber, porque não é da vontade de Deus. Isso em várias aplicações, né? Deixa o Espírito Santo trazer o seu coração, para você se aplica, né? Mas cuidado com as expectativas, por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia e conhecer a vontade de Deus. Porque quando a gente conhece a Bíblia e a vontade de Deus, a gente sabe o que Deus prometeu, o que está ali. A gente nem fica dando pulo fora, nem fica com coisa assim. Pastor, já viu isso do mundo? Ai, tenho vontade de enfiar 2 dedos no olho assim. Eu não sei quando a pessoa seja de nova convertida. Se a Mala chegar para mim e falar, posso ouvir a música do mundo? Eu tenho vontade de xingar ela. Falta domínio próprio, porque eu penso, gente, é velha de igreja, para que isso me perguntar essas coisas? Você não sabe escolher? Eu vou no espelho e falo, Espírito Santo, essa roupa está boa. Eu falo, minha filha, você é crente, tem 1 milhão de anos. Você não sabe o que você pode vestir até hoje, que não pode ser uma criança. Ou vão crescer na fé. O que pode, o que não pode? O que é santo, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, isso ocupa o seu coração. Pode ou não pode? Pastor, mas você não sabe, eu tenho muitas situações na minha família, na minha vida, é o que está dando para fazer. É injusto. Não é de boa fama, não edifica, não faça. Vai dar ruim, vai dar errado. Você pode ter um benefício hoje, mas vai ser ruim, vai ser errado. Que tem gente que pensa que deu ruim é porque era errado, mas tem coisa que dá certo e é errado. Tem gente que fica rico no erro, morre rico, não fica pobre porque errou. A gente tem uma consciência meio de karma. Você já reparou que o crente também tem um negócio meio de karma na cabeça dele? Ele pensa, aqui se faz, aqui se paga. E não é assim. Tem gente que faz, vive uma vida toda em desobediência e é bem sucedido. Tem casamento muito saudável de gente que é ímpio, mas que tem respeito, moralidade, mas vai para o inferno com respeito e moralidade. Porque não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o que Jesus fez por nós, não o que a gente faz, porque tem gente que é muito melhor do que a gente. E se for olhar, alguém está aqui pregando, ensinando vocês, eu sou o pior para estar aqui. Eu falo, Senhor, o senhor sabe o que o Senhor faz, porque juízo eu não tenho, o Senhor que me põe em mim. Eu não sou uma pessoa, eu sou especial, é Deus que tem misericórdia. Mas isso é sério. Às vezes a gente quer colocar as expectativas infantis, ou então quer enquadrar a vontade, nossa própria vontade, o mais fácil, o jeitinho brasileiro, o caminho mais bonito, para não fazer a vontade de Deus. Já estou quase casando mesmo? Já posso dormir junto, já estou quase casando. Gente, quantas coisas eu ouvo nos discipulados, você fala, meu Deus, barbaridade. Misericórdia. Tem coisa que a gente ouvia na série assim, de discipulado, que a gente até chorava. Porque, de novo, convertido, você entende, você aceita, você explica. Você fala, não, isso não pode. Agora, com uma pessoa crente, teve uma vez que uma mãe cristã, mais de 10 anos da Lagoinha, virou para a filha dela na minha frente e falou assim, aqui, eu já falei com ela, esse negócio de casar é muito difícil. Casar é assim, para Deus não existia esse negócio de casamento, a Bíblia não tinha, era comunhão de corpo, já estava casado. Então o que ela tem que fazer? Para não mexer com papel, burocracia, divórcio, precisar, junta com ele, mora lá perto dele de casa, e os conselhos, eu olhei aquilo assim, falei, gente, essa mulher é crente mesmo, de que planeta que ela aprendeu esse evangelho? Porque a moralidade dela é uma moralidade prática. É lógico que ela falou, claro que é, faz sentido, e realmente é prático, bem que podia, né? Às vezes a gente pensa. Mas quem define as regras, gente? Quem define? Hein? É Deus, né, que define as regras, então eu obedeço, eu não questiono, eu não justifico, eu não invento moda, eu não fico tentando legalizar, eu obedeço. Porque obedecer, quem ama, obedece, não é isso? Deixa eu ver quantas horas. Já estou atrasado, vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos de orações que foram bem sucedidas na Bíblia e orações que foram constantes, ininterruptas. Jesus orou o tempo todo da sua trajetória na terra. O seu ministério foi marcado por oração e oração de porta fechada com Deus. Quando ele precisou de gente para ser o alento dele emocional, não teve, porque os discípulos dormiram. Jesus orou no Getsemane insistentemente até rasgar o coração no meio, até suar a gota de sangue. Ana orou
tanto no templo que o profeta achou que ela estava o quê? Ó, manguaçada. Achou que ela estava encharcada na água que o passarinho bebe. Falou com ela: mulher, você está bêbada nessa hora? Ela falou: não, meu Senhor, eu estou aqui rasgando meu coração porque eu quero um filho, né? Dá-me filho, senão eu morro. Tem um contemporâneo agora, né? Um pouco mais melhor, antigo, mas fora a Bíblia. Nós temos um exemplo, um testemunho documentado histórico da mãe do Santo Agostinho, né? A Mônica, ou Santa Mônica, do católico. Ela orou, gente. Quem não conhece a biografia de Santo Agostinho, também é outra que vale a pena pesquisar. Ele tem uma poesia que ele escreve, chama Tarde Te Amei. Ele fala uma poesia para Deus, que tarde ele amou a Deus. Ele queria ter conhecido antes, que ele buscava nas criaturas. Ele era devasso, ele tinha os problemas dele lá, ele não era uma pessoa normal não, bem desviadão mesmo. E a mãe dele, a Santa Mônica, ela orava incessantemente, a ponto de de outros teólogos famosos, né, na época, ele chama Ambrósio. O Ambrósio, ele escreveu, ele falou assim: não é à toa que um filho de tantas lágrimas perante Deus não se perderia quando Santo Agostinho vira quem ele é, né, o teólogo top, o filósofo top. Foi extremamente relevante a teologia dele para a formação cristã da época. E o Ambrósio escreve: não é à toa, a mãe dele orava o dia inteiro, essa mulher clamava e orava para esse menino, não tinha como dar errado. Ou seja, consequência, a oração ela pode muito em seus efeitos, e às vezes a gente pensa assim: gente, eu mesmo falo isso de vez em quando, às vezes quando a gente está falando com alguém, eu falo: irmão, queria poder fazer mais por você, mas tudo que eu posso fazer é orar. Ai, meu Deus, como que vergonha que eu já falei isso. Tudo que eu posso fazer é orar. Mas tem coisa melhor do que isso? Eu tirar das minhas possibilidades humanas e pedir para o próprio Deus, dono do ouro da prata e dono de toda a criação, que tem poder para fazer qualquer coisa, fazer? Aí às vezes a gente, na nossa consciência, na nossa cultura brasileira, evangélica, efuxélica, a gente pensa que orar é pouco. E a gente fala assim: nossa, irmão, se eu pudesse fazer mais por você, mas tudo que eu posso fazer é orar. Nossa, meu irmão, o que eu posso fazer por você, o maior presente que eu posso fazer por você, a maior ajuda que eu posso fazer por você é orar com você aqui agora. Vamos clamar junto. Mais do que eu tirar um dinheiro e pagar a dívida que você está precisando, é a gente orar. Se eu tirar o dinheiro, amém, mas mais do que tirar e resolver na hora, a oração tem mais poder. Mas a gente invalida isso. Isso é resultado de uma cultura sem fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. E se não tem fé, não vai ter resultado. Se não vai ter resultado, porque se tiver uma fezinha de um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para um monte: se lança no mar, e ele vai. Então, fé gera. É a famosa frase que fé move montanhas, mas só move montanhas de quem tem fé. E a nossa cultura, ela é uma cultura que puxa a gente para esse lado, ou de extremismo de fé, que as pessoas chegam a parecer doidas de tanto que é radical, ou então o público que racionaliza demais e que não tem fé, e que não crê. Por isso que a gente revela que a gente não crê através dessas falas. Quando eu falo que orar, não, vamos orar. Não, é só orar com os restos, só orar não. Vamos orar, porque orar é o melhor que a gente pode fazer. Antes de qualquer coisa, recebeu uma má notícia: seu cachorro comeu veneno. Aí a Tatá começa a chorar: meu cachorrinho é deficiente, comeu veneno. A Tatá vai falar: vamos orar agora, Serginho, dá a mão aqui, desliga o carro, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz que o Senhor tem poder para curar qualquer coisa. E a tua palavra diz que até a criação dos seus justos é do Senhor. Abençoa e cura ela lá agora. Gente, a oração em fé pode curar esse cachorro. Parece bobo, mas às vezes a gente deixa de exercer a nossa fé porque a gente prefere o quê? Ai, meu Deus, meu cachorro está doente. A primeira coisa, pega o telefone. Ok, Google, ligue para... eu falei ok, Google, o negócio vai funcionar ainda não, né? Olha aí, vigia. Senão ele acha que eu estou falando com ele. Você vai falar: veterinária mais próxima. Aí você já pesquisa os preços das consultas, já leva lá logo a cachorra, já vê o que tem que dar para o cachorro nesse momento. Porque nós estamos viciados a querer resolver o problema de forma prática. E a gente acha que isso aí é ser independente. É claro, gente, eu não estou falando de coisa óbvia. Você está com dor de cabeça, você pode orar, exercer sua fé. Vai tomar um remédio não é pecado, óbvio. Mas eu estou dizendo que às vezes nós deixamos de exercer fé em primeiro lugar, porque a gente está acostumado a querer dar um jeito racional. Recebeu uma má notícia, orou primeiro. Exercita isso, sabe? Exercita colocar em primeiro lugar a oração. Tem notícia boa? Ora agradecendo. Notícia ruim?
ora pedindo socorro. Está triste? Ora, conta para Deus sua tristeza. Está alegre? Ora, contando para Deus sua alegria. Exercita colocar Deus em primeiro lugar. Eu até contei esse mesmo exemplo na ocasião que eu preguei no ano passado aqui, lá embaixo na Avenida Silvano Brandão, que eu fiz um exercício de 6 meses que mudou minha vida nesse sentido de oração. Eu comecei a contar tudo para Deus em primeiro lugar. Ao invés de ligar para minha mãe coçava para me ligar para minha mãe para contar alguma coisa para ela, ou para compartilhar. Sabe aquela coisa assim que você quer compartilhar logo com alguém? A gente sempre tem a nossa lista de meme, né? Para quem você manda a mensagem, para quem você vai mandar ali os contatos que você mais manda as coisas. E eu falei, não, eu vou fazer do Senhor, um exercício de fazer do Senhor o meu primeiro contato. Então tudo, estou chateadaço, estou irado, Deus, estou irado, sei lá. Estou culpado, Senhor, estou me sentindo culpado, sei lá. Eu comecei a exercer isso, gente, faz uma diferença muito grande. Você percebe o quanto Deus às vezes tem respostas assim, reflete. Porque tem coisas que demoram, mas tem coisas que Deus faz na hora. A mensagem vem na hora, o texto bíblico vem na hora, a palavra vem na hora. Esses dias eu estava numa sessão de terapia e eu saí do terapeuta e falei assim, Senhor, isso que ele falou foi muito sério. E eu nunca falei sobre esse assunto. Me perdoa, fala comigo, eu preciso de ouvir mais do Senhor, que conhece mais de mim do que qualquer ser humano. Gente, passou 3 segundos, eu entrei no elevador, meu celular fez plum. Aí eu abri um vídeo que alguém mandou para mim, eu não lembro quem, mandou para mim um vídeo, nem número salvo estava, era o número de alguém que eu conheço, mas estava salvo. O vídeo era exatamente explicando aquilo que eu tinha perguntado para Deus. Então Deus, Ele quer fazer parte da nossa rotina, Ele quer fazer parte da nossa história. Só que às vezes nós não deixamos, porque a gente acostumou a ser independente dEle. A gente resolve, né? E às vezes usa isso de maturidade. Eu faço a minha parte, mas eu oro primeiro, para ver se o Senhor tem algo para fazer, algo para dizer. Amém? Então orarmos ininterruptamente, orarmos com expectativa, orarmos segundo a vontade de Deus, e para isso eu tenho que conhecer bem a palavra, conhecer bem a vontade dEle, porque senão eu vou... quando eu falo orar segundo a palavra de Deus, eu não estou falando aquele movimento da intercessão, aquela técnica de orar literalmente a palavra de Deus. O Senhor disse, erguei suas mãos, não sei o que lá. Não é literalmente orar a palavra, senão que isso aí você pode fazer ou não. Tem gente que gosta porque está seguindo o cronograma. Eu não gosto porque eu não tenho muita paciência, mas não é errado. O que eu estou dizendo de orar a palavra, segundo a palavra, é orar segundo os conceitos da Bíblia. Se Jesus disse que uma coisa é pecado, eu não vou nem orar por aquilo. Eu vou orar para o diabo converter? Eu vou abençoar o diabo? Não, porque é óbvio que não, que a Bíblia colocou inimigo nas nossas almas, o destino dele é para o inferno, é para o lago de fogo. Eu vou orar para Deus deixar eu fazer sexo no casamento? Não, porque isso é óbvio, está escrito que não pode. Isso é óbvio, estou usando exemplo óbvio, mas tem exemplos que não são óbvios, que a gente às vezes deixa de procurar na Bíblia e ora, gasta tempo orando por uma coisa que não é vontade de Deus. Tem aquele pregador Ed René Bisque, ele fala numa pregação dele, que eu gostei muito. Ele fala que se Deus desse para nós o que a gente pediu, a gente seria destruído a maioria das vezes. E que as nossas principais orações são provavelmente coisas que nos afastariam de Deus. A gente tem que avaliar, por isso que é importante esse período de oração, porque nessa oração o Senhor prova a nossa perseverança e também ao mesmo tempo Ele alinha o nosso coração para receber aquilo, porque às vezes nós não estamos preparados. Às vezes você fala, Senhor me dá um carro, Senhor me dá um carro, mas isso é uma roda dura, terrível. Se Deus te dá, você vai morrer, você vai matar as pessoas, vai morrer, vai colocar a sua vida em risco dos outros. Então o que você precisa fazer? Senhor, me dá um carro, ora. Mas junto com isso, Deus vai de alguma forma vai te falar, você vai entender que você precisa melhorar, e aí você vai estar preparado. Às vezes a pessoa fala, Senhor, me dá um filho, me dá um esposo, não, mas a pessoa não está preparada para receber isso. As pessoas falam, Senhor, me dá dinheiro, eu quero ter as coisas, estou cansado de sofrer, pobreza. Aí Deus dá dinheiro, a pessoa corre, sai da presença dele. Então Deus sabe o que é melhor, nós precisamos, não é agir daquela aceitação de conformismo com todas as situações e achar que tudo é Deus, porque, não é Deus, amém. Tropecei é Deus, quebrei o braço, é da vontade de Deus. Quando a Bíblia fala para dar graças em tudo, é para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Não é para agradecer, bati minha cabeça, Senhor, obrigado por bater minha cabeça. Não, também não é assim, isso aí é jacuzzi, né? Passar vergonha, não faz os 3 vezes perto de mim, não, em nome de Jesus. Nem perto dos outros da crente, que a gente vai passar vergonha. Mas é entender que em todas as circunstâncias, se a gente tiver o nosso coração no Senhor, Ele vai nos direcionar e nos redirecionar.
Vai ter momentos que a gente vai vir com a motivação A e B e Deus vai falar, não é essa, é Z. E às vezes Deus responde com não, e já está bom demais, né? Tem até uma música que está rolando aí agora nos hits do momento, que eu achei muito bonita, que eu acho que crente não vai gostar muito não. Nós que somos crentes, a gente não gosta muito não. Mas ela fala assim, se Deus disser não, está perfeito, se Deus disser sim, também está perfeito, um negócio assim. Se Deus não responder, eu vou entender. Eu falo, será? Porque na prática do dia a dia eu vejo que Deus não responde. Ou não responde o que a gente quer, o povo pirraça, esperneia, sai da igreja. Aí ela fala, pois mesmo em silêncio jamais me deixou só. Nossa, gente, aquele negócio de mesmo em silêncio jamais me deixou só. Tem gente que chora e fala, pastor, Deus não me responde. Olha para mim que Deus vai falar com você agora. Como diz a mulher que ligou para o José e falou assim com ela, ô irmã, ora por mim aí. Aí a José olhou, ela leu uma palavra, ela falou assim, o que Deus falou? Ela, nada, ela falou, não, Deus tem que te revelar alguma coisa. Não, Deus não falou nada. Irmã, ora de novo, que eu estou orando, Deus não me falou nada, Ele tem que falar para você, ora aí. E a José teve que orar de novo, a José falou, irmã, né tia? Irmã, Deus não falou nada comigo, como é que eu vou forçar? Ela falou, ora de novo, você não usou fé, ora, põe a sua fé, escuta que Deus vai falar com você. O desespero da alma da mulher de querer ouvir Deus, a força. Será que de fato está perfeito se Ele falar não? Será que a gente aguenta, né? Então, essa vida de devoção, essa vida de oração, ela vai nos ensinar. Não só ouvir sim, mas ouvir não. Não só ouvir não, mas ouvir, olha, agora não. Ou não é essa a vontade. A vontade boa, perfeita e agradável, ela só é boa, perfeita e agradável quando a gente está preparado para ela. Porque senão a gente acha ruim, porque não faz sentido. Para acabar, a nossa oração deve ser objetiva, até que, marca na Bíblia esse texto aí, se você marcar na sua Bíblia, até que não abra mão daquilo que Deus sonhou para você, se Deus já te deu uma promessa, se Deus, quando eu falo Deus, eu falo a Bíblia, tá? Porque profecia, gente, é de Deus, existe, é bíblico, mas não é garantia se não tiver a Bíblia, tá? Então, o que eu faço? O que eu oriento, né? Minhas simples orientações, humilde orientação. Quando alguém vier esse que te diz que Deus falou, pega aquilo, se for coerente com a Bíblia, é claro que se não for você já joga fora, mas se for coerente, se não for contrário à vontade de Deus, pega aquilo, coloca no arquivo emocional, numa gaveta que tem não jogar fora, mas também não coloca naquela gaveta, viver esperando isso aqui com base nisso, não. Coloca ali num lugar que você não vai esquecer, mas ao mesmo tempo, lembrando que não vou viver baseado nisso, porque eu ando pela palavra. Se a palavra falar, é mais garantido. Se não, eu espero, eu guardo. Ah, mas Deus falou do meu próprio coração. O Senhor, Ele sempre tem esse cuidado de testificar na palavra. Se Ele não testificou na palavra, nem confie no seu próprio coração, porque o coração do homem é o quê? E mais perigoso, mais corrompido não há. Ah, pastor, mas eu senti no meu espírito. Como é que você sabe? A Bíblia fala que é só a palavra de Deus que é apta para dividir entre a alma e o espírito, entre as intenções. O coração enganou, gente. Eu estou sentindo no meu espírito. Se fosse tão fácil assim, sabe o que? Virou médium? Virou o quê? Feiticeiro? Eu não estou sentindo. Agora estou sentindo o clima aqui dá assim. Sabe? Não é assim que funciona. Se Deus quiser mostrar sim, mas geralmente está coerente. Tem gente que quase vira bruxo gospel. E aí é complicado. Frustração vem e a pessoa culpa as expectativas que não foi Deus que deu. Oração tem que ser objetiva, até que foque no propósito, na relevância. Nenhum pedido de oração que não tenha relevância, ele vai ser atendido. Nenhum pedido de oração que não vai promover vida, não vai ser atendido. Lá no telefone da paz da igreja, uma vez eu ficava de plantão de madrugada, né? Tinha escala. Uma vez uma mulher me ligou e falou assim, olha, eu quero uma oração para o meu relacionamento. 200% das orações lá é para relacionamento, das orações de madrugada. Aí eu falei assim, eu não vou só orar, eu quero saber a história, né? Eu falei, e aí, o que aconteceu? Qual que é o motivo da oração? Ah, para o relacionamento. Eu falei, mas você pode me contar? Ah, eu prefiro não contar. Eu falei, olha, aí eu orei, Senhor, em nome de Jesus, abençoe o relacionamento dela. Que seja feita a sua vontade e que ela viva. Ela falou assim, você pode orar de novo? Eu falei, posso. É porque você orou muito assim, muito geral. Eu falei, mas você não me contou, como é que eu vou falar mais? Então, na verdade é o seguinte, ele é casado
eles são membros da igreja, eu também, ele é da minha célula, e ele já está separando dela, ele já falou que a gente vai casar assim que ele separar. Aí eu, pode, claro que eu vou orar. Eu falei, claro, eu vou orar por você agora. Eu orei, Senhor, ajuda a minha irmã a converter, a entender que aquilo que não é dela não é a sua vontade para ela. Ajuda ela a entender que o Senhor uniu, que ela não seja aquele que vai separar. Pai, que ela entenda o lugar que o Senhor tem para ela, que não é isso que o Senhor tem para ela. Eu aproveitei e li um texto que ela chorou. Ou seja, ela estava não querendo falar, ela estava com dor, ela queria remedinho para a dor dela. Ela não queria a verdade. Então, ore com propósito, ore com objetivo. Eu sei que o meu exemplo foi um exemplo ridículo, gritante, que é muito óbvio. Mas tem hora que são coisas assim que a gente faz. A gente olha, Senhor, eu quero isso aqui. Tá, eu quero isso aqui para quê? Eu quero fazer essa faculdade assim assado. Para quê? Qual é o objetivo? Você já parou para pensar? Eu estou fazendo curso tal. Para quê? Para me trabalhar. Para quê? Para me ganhar dinheiro. Para quê? É só para ganhar dinheiro? Não tem mais nenhum propósito atrás disso? Então, beleza. E depois que você chegar, eu quero casar. Crente é assim, a gente começa falando de libertação de demônios, termina em casamento. Começa falando de sabor de comida japonesa, termina em casamento. Tudo, né, gente? A gente que é solteiro, até quem não quer casar, tudo termina em casamento. Mas a gente agora vai pensar, para que eu quero casar? Para quê? De verdade? Porque tem gente que não entende isso e que realmente quer. Beleza, e depois de casar, o que você vai fazer se você tiver casado? Chegou na terra prometida, e aí? E agora? Já parou para pensar que tem uma vida pós-casamento? Eu casei, agora eu tenho uma vida. E o que você vai fazer com essa vida? Porque casar é o objetivo principal, e agora? Estou dando um exemplo de casamento que é uma coisa mais desesperadora na nossa sociedade. Mas tem outras coisas que as pessoas querem até chegar lá. E chega lá. E aí? O que mais? Eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tá, e depois que você fizer isso tudo, qual é o objetivo? Já tem o plano de Deus para a sua vida nisso? Eu quero ser influente, eu quero galgar as posições mais altas de onde Deus me colocou para ser influente. Amém. Se não tem propósito, não tem missão, é medíocre. Não diferencia do mundo em nada. A gente está fazendo igual a gente do mundo. Não estou dizendo que não é para querer, não é para sonhar. Estou dizendo que é para questionar, né, o para quê. Então, ore com objetivo. Sonda seu coração. Ore focado e específico. Tem uma biografia também de um outro teólogo que chama George Miller. Ele fala que quem escreveu, né, porque não foi ele que escreveu, mas a pessoa que escreveu, fala que ele tem um caderno de orações com 3.000 orações aproximadamente. Todas elas foram respondidas, exceto que ele anotava todas as orações dele, todos os pedidos, e ele tinha esse cuidado de orar assim, na vontade de Deus, e ele anota todos, e todas elas ele colocava as respostas. Ele tinha esse caderno de 3.000 orações respondidas. Daí, só tinha 2 orações não respondidas. Parece sensacionalismo que eu vou falar, mas é verdade. Segundo a biografia, claro. Só tinha 2 orações não respondidas, que era um amigo dele, que ele queria que se convertesse, e uma outra pessoa também que queria que se convertesse. E o que aconteceu? No dia que ele morreu, na pregação, um se converteu, e depois o outro se converteu. E quem fez esse livro, né, ele conta que ele não viu esses 2 se convertendo, mas Deus respondeu essas últimas 2 coisas nas 3.000 e poucas orações que estavam ali que não tinham sido respondidas. Não é lindo? Então, assim, o Senhor responde, mas a nossa oração tem que ser com propósito, tem que ser esvaziada de egoísmo. O Tiago vai falar: vocês pedem, não recebem porque não pedem, e quando pedem, não recebem porque pedem mal, egoístamente, dos próprios maus desejos. Eu quero ser rico, não, eu quero ser próspero demais. Para quê? Tem um propósito? Porque tem gente que, se for rico, é ruim para ele. Esses dias a gente conversando com... Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz assim? Que a gente sempre fala assim: se você ganhasse 1 milhão, o que você fazia? Que agora nem 1 milhão, mais que 1 milhão não vale tanto. Né? A gente fala: se ganhasse 10, 30 milhões. Gente, o tanto de gente crente que às vezes eu faço essa pergunta brincando, testando, um monte de gente fala: eu vivia viagem. Então eu pensei: nossa, e a igreja? E as coisas de Deus? Quase ninguém fala que não, eu ia dedicar para obras. A maioria fala assim: não, eu ia só viajar, não ia viver viajando, ou seja, ia viver para si. Então tomara que Deus não te dê nunca. Porque quem quer achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder por amor de mim, a encontrará. Teologia do livro. Essa frase dói demais, gente, porque a gente está todo mundo caçando achar a vida dele. Todo mundo. Até os mais parados está querendo achar a vida, porque a forma dele de achar é parado.
A nossa luta humana constante é para achar a nossa própria vida. Quando Jesus mandou perder. Então nós precisamos orar assim. Ora e fala: Senhor, me leva para o centro da tua vontade, para você ver se Ele me leva. Eu mandei um testemunho para vocês lá no grupo de uma missionária. Quem não assistiu, depois assista, mesmo que você esteja fazendo outras coisas, é um pouco longo. Eu assisto na velocidade assim 2.0, vai falar rapidão, mas eu assisto tudo. Gente, a missionária viveu coisas, ela com 15 anos ela se entregou e falou: Senhor, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, me manda para onde o Senhor quiser. A mulher foi lá para parar numa tribo canibal, lá na Bolívia, uma tribo canibal. Todos os missionários que foi já tinham morrido, não voltaram, não acharam nem ossado. E ela foi. E ela se dispôs a ir. Isso é muito bonito, a história dela é dela, não é nossa. Mas nós também podemos viver coisas grandiosas com Deus, e às vezes a gente não vive porque a gente é medíocre, a gente prefere ficar na média. Ah não, eu falo de Jesus aqui e ali, quando tiver um evento de evangelismo eu vou lá, evangelismo. Porque a gente na verdade não quer perder, não quer passar vergonha, não quer passar obrigação, não quer gastar dinheiro com os outros, não quer abrir mão do sonho por causa de alguém, né? Quem me segue nas redes sociais, já viu meu Facebook, quase toda semana praticamente eu posto uma coisa de adoção. Eu amo o tema adoção. Sabe qual é o público que menos adota? Crente evangélico, que menos adota. Menos. Quem mais adota? Quem? As religiões de linhagem espírita, que são as que mais adotam. Por quê? Porque eles entendem que tem uma vida futura, um karma, que eles vão receber uma recompensa eterna. E a gente que tem convicção disso, não faz nada para receber a recompensa eterna. Esquece que a vida não é aqui, que aqui é um vislumbre da eternidade, né? Enfim, nós precisamos de tanta graça, né, gente? Quando a gente olha para essas coisas, eu falo: tem alguém ainda que pode se vangloriar de si mesmo? Tem alguém ainda que pode bater no peito e julgar o outro, falar que é muito crente? Se a gente for conversar sobre as coisas que a gente deixa de fazer, o que a gente erra, gente, está todo mundo carente demais de Deus, de misericórdia e de graça, porque a gente ainda está muito bebê na fé, muito errado ainda em tantas coisas. Por fim, para terminar, ore por restauração, até que estabeleça Jerusalém como coroa de sua glória. Jerusalém, sua família, sua casa, sua igreja, seu povo, sua saúde, até que Deus estabeleça. Mas lembra, seguindo a vontade de Deus. Não pede pedido egoísta não, pede para o outro. Pede para Deus, pede para a obra, pede para o reino, que você vai ver se vai vir. Ao invés de orar: Senhor, o Senhor sabe que eu quero um marido ou uma esposa. Ao invés de orar só assim, fala: Senhor, o Senhor sabe que eu quero, o Senhor conhece meu coração. Ainda que as palavras não venham chegar aos meus lábios, o Senhor sabe do que eu preciso, do que eu quero. Mas, enquanto isso, se aprover, o Senhor me dá, amém. Se não aprover, enquanto isso eu quero dar minha vida para o Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça. Manda. Gente, no meio do caminho a pessoa encontra. É muita história de gente que encontrou coisas que sonhavam no meio do caminho, porque Deus ele une os propósitos. Parece clichê, mas Deus une os propósitos no meio do caminho. A gente resolve as coisas no meio do caminho, Deus mostra no meio do caminho, Deus cura no meio do caminho. Teve tantas vezes, eu tive tanta experiência com Deus, assim, de estar andando na moto e orando no domingo sozinho, quietinho, e Deus me dá uma memória de uma coisa que eu precisava resolver na minha vida e estava mal resolvida, coisa aleatória, coisa de infância. Deus ele conserta as coisas no meio do caminho, é só relacionar, não precisa ficar focado no que a gente quer, a gente foca na vontade dele, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Gente, só esse texto resume toda essa pregação, não vou nem falar mais nada. Só esse texto resume tudo. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Todas são todas. Mas a gente precisa de muita dedicação e fé, uma entrega como criança, para conseguir viver isso. Porque a gente fala, bate no peito, mas na hora a gente corre, né? Na hora que a gente fala: vamos entregar. Aí a gente: opa, vai doer, eu não vou querer não. Opa, não é do meu jeito, então eu já não confio tanto. Eu aceito. Tem crente que aceita a vontade de Deus porque ele entende que é a melhor. Tem gente que ama a vontade de Deus porque confia plenamente. E tem gente que esperneia. O melhor não é estar no meio, o melhor é ser esse que não só aceita, mas glorifica e entende que Deus faz o que é melhor. E nem sofre muito. Evita sofrer. Gente, e é verdade. Quanto mais
a gente sofre é porque a gente entende a vontade de Deus. Se a gente fala, não, eu entendo, mas sofre muito, é porque a gente entende ainda desconfiando. Quando a gente fala, não, é o melhor para mim. Você vai no médico, você não sabe de nada, o médico vem com a injeção e fala, vai tirar sua dor agora. Você questiona ele, você pode odiar a injeção, você fala, eu já chegava, quando eu tinha gastrite, eu chegava no PA assim, busca plano. Porque eu sei que aquilo ali vai sarar minha dor. Então, se Deus vem como um médico, né, sarar nossa alma, Ele vem com uma proposta que a gente sabe que Ele entende melhor do que a gente não questiona, a gente aceita, obedece. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos ceiar, prometo que eu não vou prolongar. Pode passar a ceia, por favor, os diáconos. Enquanto a ceia vai passando, né? Enquanto você for recebendo, você vai fechando seus olhos, mas você que está de olho aberto, ore comigo, né? Mesmo de olho aberto. Pai, eu quero pedir ao Senhor graça e favor sobre nós, a tua igreja e o teu povo. Pedir ao Senhor misericórdia, porque nós somos ainda tão pequenos, tão falhos. Existem tantas coisas que às vezes a gente se ensoberbece e acha que a gente sabe, que a gente conhece, mas na verdade nós erramos nas pequenas práticas, nas coisas tão pequenas ali do Evangelho, na falta da oração, na falta da leitura bíblica, na falta de dedicação de vida, de tempo com o Senhor. Por isso nós clamamos o Senhor agora, Pai. Venha ao nosso encontro, converte o nosso coração, confronta nossas estruturas, nos ajuda a, Senhor, a entender quem Tu és, a entender o quanto nós ganhamos quando nós buscamos o Senhor, o quanto nós ganhamos quando nós nos relacionamos contigo, o quanto é benéfico para nós a vida na porta fechada. Senhor, não deixe com que nós caminhemos, ó Deus, cegos. Não deixe com que a gente se sabote e substitua a porta fechada por outros fazeres no reino de Deus. Pai, converte o nosso coração. Nos dá, Senhor, a disciplina necessária, porque se o Senhor não fizer isso, nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. Vira a chave dentro de nós, que é responsável pelas mudanças de comportamento. Vira, Senhor, os conceitos da nossa cabeça que nos faz achar que orar é pouco, que buscar o Senhor é pouco, que a gente pode fazer mais. Senhor, tem misericórdia, Pai. Não nos deixe ser uma geração que troca com o Senhor o fazer pelo estar com o Senhor na Tua presença. Nós queremos, Senhor, Te amar, não só com as nossas atitudes externas, nosso serviço. Nós queremos Te obedecer, buscar o Senhor em primeiro lugar, gastar nosso tempo com o Senhor, ao invés de gastar o tempo com as estratégias, com os planejamentos, buscar em primeiro lugar o Senhor, sabendo que apenas uma palavra Sua pode mudar tudo, pode trazer estratégias novas, sabendo que quando a gente ganha, quando a gente está na Tua presença, que é um lugar de vitória em meio à guerra, que é um lugar de vitória em meio à dor, que é um lugar onde não existe perda, que é um lugar que ainda que nosso coração esteja totalmente desalinhado, desconectado da Sua vontade, o Senhor mesmo nos alinha, Pai, pela Tua palavra. Pai, não deixe com que o nosso coração se afaste do Senhor, da leitura bíblica, da oração. Que a oração, Pai, prevaleça em nossa vida, que nós possamos exercitar, lembrar de orar em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa, antes de tomar qualquer outra providência. Que o orar, que o confiar, que o exercitar a nossa fé em Ti seja o carro-chefe que conduz a nossa fé, as nossas ações, as nossas escolhas. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos ser convertidos ao Senhor, mudar a nossa direção, fazer uma conversão de direção da forma de pensar, da forma de agir. Promove isso em nós, na nossa mentalidade, no nosso coração, nas nossas emoções. Nós queremos buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós não queremos dar um jeito em primeiro lugar, nós queremos ouvir o jeito do Senhor em primeiro lugar. Nos confronta, Pai, nos exorta, nos confronta sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Não nos deixa, Senhor, querer fazer das nossas vontades, Senhor, a Tua vontade, mas ao contrário disso, seja feita a Tua vontade em nossa vida. Tira-nos da meninice, nos dá, Senhor, uma perspectiva madura da nossa vida de oração contigo. Pai, que seja para Ti, que os nossos propósitos
principais sejam fazer a tua vontade, fazer com que o teu nome cresça, fazer com que o teu reino seja visto através de nós. Nos traz a memória que tudo isso aqui vai passar, vai acabar, que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui é momentâneo, que a vida eterna é real e que ela vem sem demora, que ela vem sem demora, que ela vem sem demora. Senhor, hoje também que nós celebramos a ceia do Senhor, nós queremos fazer, como diz a tua palavra, menção, trazer a nossa memória, a tua morte, até que o Senhor venha. Nós nos lembramos agora, ó Deus, da morte do Senhor, o sacrifício da cruz que mudou a nossa história, que nos deu vida, que nos deu salvação, que nos deu uma perspectiva de eternidade. Ainda que a gente ainda tenha tanto para aprender, Pai, tanto para crescer, nós te agradecemos, Pai, com todo o nosso coração, porque o Senhor mesmo providenciou um caminho de redenção. E ainda que a gente seja tão infantil em tantas áreas da nossa fé, nós sabemos, ó Deus, que de fato o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor mesmo começou. Nós descansamos e celebramos o Senhor, te adoramos na beleza da sua santidade, porque o Senhor nos fez parecidos contigo, e é o que o Senhor fez por nós que nos torna quem nós somos, filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Nós não somos mais escravos do nosso eu, escravos do nosso medo. Ainda quando nós nos encontramos com decisões erradas, com infantilidades na fé, ainda quando nós nos encontramos errados diante do Senhor, cometemos erros tão pequenos, de coisas tão pequenas, ainda assim o que faz o nosso valor não são as nossas atitudes certas ou erradas, mas o que o Senhor conquistou na cruz para nós. Nós somos filhos, essa é a nossa marca, essa é a nossa identidade, ninguém pode tirar isso. Não importa, Pai, se essa semana nós tivemos erros, falhas, não importa se nós estávamos andando com uma vida de oração xoxa, ou importa daqui para frente, o recomeço do Senhor na nossa vida. Eu sou filho, essa é a minha marca, essa é a minha identidade, e isso não pode ser tomado de mim por nenhum erro meu, nada. Senhor, por isso eu te peço que nessa noite nós façamos contigo uma nova aliança, que esse momento seja um momento de fazer menção do teu nome, menção da tua morte, da tua obra, mas sem esquecer de que o Senhor vem, e que essa obra ainda continua viva, restaurando os corações daqueles que precisam de Ti. Por isso nós te clamamos, vem, Pai, ao nosso encontro, em nome de Jesus, com arrependimento, com graça, com renovo, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o corpo de Cristo é simbolizado pelo pão, e o sangue de Cristo derramado na cruz é simbolizado pelo suco da uva. E esse corpo que foi moído, esmagado, e esse sangue que foi derramado para trazer vida para nós, é um memorial, é uma lembrança da morte dele, do sacrifício dele, e que ele um dia vai voltar. Paulo deixa bem claro para a gente em advertência: quem pode comer, quem pode beber desse cálice, quem pode participar dessa ceia? Não é quem é batizado, não é quem é da igreja. Quem pode comer, quem pode beber, é quem discerne o corpo, quem entende, quem olha para o lado e sabe que, independente das nossas diferenças, atritos, dificuldades, nós somos uma família, nós somos de um corpo, nós temos um cabeça, Jesus, o justo, que intercede por nós. E se a gente tem essa consciência de que Ele é o nosso cabeça, que nós somos membros de um só corpo, que ninguém aqui é melhor ou pior que ninguém, que ninguém tem mais direito ou menos direito, que ninguém é mais filho ou menos filho, mas que todos nós devemos, como uma família, discernir de que corpo nós fazemos parte. Se a gente entender isso, a gente está apto diante da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, para comer do pão e beber do cálice. Faça isso, come do pão e bebe do cálice agora, lembrando disso, que você tem um corpo, uma família, uma família.
pela tua obra na cruz. Te louvamos em nome de Jesus. Meu irmão, você que está aqui, me despeço de você agora. Vai na graça e na paz. Ou melhor, o Sérgio vai passar o vídeo, ou então a gente manda também pelas redes sociais. Vocês estão em casa, fiquem na paz. Se precisar falar alguma coisa, precisar de ajuda, nos procure, nós estamos aqui para servir. Deus abençoe.